enquanto ele trazia paz, eles declararam guerra. Enquanto ele anunciava a vida, eles se colocaram numa cruz. Mas independente disso, ele deixou a semente plantada, ele deixou o recado entregue, ele deixou para aquele povo que passou de século em século e hoje cruza o nosso caminho, hoje anda pelo teu ouvido, que ele deixou a palavra que dizia: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O que ele estava dizendo? Que mediante o plano que ele anunciou, há uma necessidade do ser humano, há uma responsabilidade de dar uma resposta ao amor que Deus enviou a nós, porque a Bíblia Sagrada ela fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Esse foi o passo que Deus deu, esse foi o primeiro passo que Deus deu. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira que não se pode explicar. Sabe por quê? Porque enquanto o homem estava afundado no pecado, perdido nas trevas, engodado com a sua própria concupiscência, sem o homem merecer, a Bíblia fala que Jesus Cristo ele veio como resposta do amor de Deus, sendo nós ainda pecadores, ele morreu para nos dar a oportunidade de salvação, e é só em Jesus que existe a salvação. Este foi o primeiro passo. A Bíblia fala que este primeiro passo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas ao mesmo tempo que Deus dá o primeiro passo para enviar o seu Filho unigênito, aquele que ele tanto amava, por um povo que não o amava, por um povo que não o queria, trazendo salvação para a humanidade, ele também mostrou para o homem que é a necessidade do ser humano dar uma resposta a esse amor. Ele diz: para todo aquele que nele crê. Ou seja, Jesus Cristo ele trouxe uma mensagem maravilhosa, e ele provou que o que ele falou não era culto de carochinha. Certa vez eles levaram um paralítico até Jesus e colocaram aquele paralítico mediante a Jesus para ver se Jesus curava aquele paralítico. Naquele momento Jesus Cristo ele olha para aquele paralítico e Jesus diz para ele assim: perdoados estão os teus pecados. Então aquele povo começou a murmurar, eles começaram a rasurar e disseram: quem é este que pode perdoar pecado? Quem é este? Mas Jesus disse para eles assim, para mostrar para vocês que eu tenho poder para perdoar pecado. Então ele disse para o paralítico: levanta e anda. E o paralítico levantou e andou. Ou seja, o que Jesus pregou, ele não pregou pelos meios, ele não pregou pelas metades, ele não deixou confundido, mas ele completou a sua mensagem. Ele disse assim, que para aquele paralítico: levanta e anda. O paralítico levantou, e aquelas pessoas entenderam que aquilo que ele falava na terra estava ligado no céu. E ele mesmo disse: quem crê nas palavras dele será salvo, mas quem não crê será condenado. Amigo que está me ouvindo hoje, eu quero dizer para você: há um plano de salvação em andamento na face da terra, e você é convidado para ser salvo, mas você só pode ser salvo mediante ao arrependimento pelo poder do nome de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo ele foi derramado na cruz do Calvário para perdoar os teus pecados. Seja você quem for, esteja você onde estiver, seja qual for o teu pecado, talvez você se acha no fundo do poço, mas eu digo para você: os olhos de Deus estão sobre você. Talvez as drogas tenham te consumido, mas os olhos de Deus estão sobre você. Talvez a bebida tenha te consumido, mas os olhos de Deus estão sobre você. Independente de quem você for, independente de onde você estiver, o convite de Deus para a sua vida hoje: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu quero dizer para você, amigo que está me ouvindo, talvez você pensa: olha, eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal para ninguém, eu não tenho pecado. Eu quero dizer para você: toda pessoa que desperta da inocência para a consciência já acorda com uma dívida de pecado, porque esse sistema que nós estamos vivendo
por Satanás, está dominado pela força das trevas, mas só há um nome sobre todos os nomes que tem poder para nos purificar, que tem poder para nos limpar, e esse é o nome de Jesus Cristo. Mas quando você acorda da inocência para a consciência que os pecados começam a pesar nas tuas costas, para muitos a saída é colocar uma corda no pescoço e pendurar numa árvore, para outros é se embebedar até cair pelas esquinas, para outros é entrar cara na droga, para outros é passear pela terra, fazer turismo, mas para enganar de dia em dia, mas é apenas uma ilusão. Mas eu quero dizer para você, se você conhecer a palavra, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque quando você começa a ouvir a palavra de Deus, você começa a perceber que você não é uma folha seca que vai para onde o vento levar. Você é um projeto de Deus, você é um plano de Deus. Deus não te fez para ser condenado, mas a Bíblia fala: quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Talvez você não percebe, mas se você não tem Jesus, os teus pés estão escorregando para o inferno. É só questão de tempo. Muitas pessoas, um segundo depois de morrer, vai perceber a oportunidade que perdeu. Mas hoje eu digo para você, se você crê, verás a glória de Deus. Talvez você olhar para mim, você diz: pregador, você não sabe o estado da minha vida, por isso é que você fala isso. Mas eu desafio você, trazer tudo que você tem e colocar nos pés de Jesus. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando da tua fé, porque a fé, ela não se compra com dinheiro. A fé é o teu coração crendo que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. A partir do momento que você chega até Ele, que você entrega a tua vida a Ele, mediante a palavra, que você começa a compreender que a palavra de Deus, ela mostra o reino de Deus como sendo uma porta e um caminho. A porta é decisão, o caminho é o estilo de vida que Deus vai te dar. A partir deste momento, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele vem habitar no teu coração, e quando o Espírito Santo, ele começa a habitar no teu coração, ele faz com que uma lente espiritual venha sobre a tua vida. A partir deste momento, você mesmo começa a ver as mazelas da tua vida, os pecados nas tuas costas. Você começa a perceber que é um pobre miserável pecador, e que sem Jesus você não é nada. Mas ao mesmo tempo que você percebe que você é um pobre miserável pecador, essa mesma palavra mostra que se você andar na luz como Ele na luz está, tendo comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo pode te purificar de todo pecado. A partir do momento que a palavra começa a mostrar para você os teus pecados, as mazelas da tua vida, os teus erros, mediante a palavra começa a gerar no teu coração o arrependimento por transgredir a lei de Deus. A partir deste momento começa a gerar arrependimento. Mediante o arrependimento, a Bíblia fala que Deus aciona o perdão, e quando Deus aciona o perdão, Deus, ele tem o poder. O governador, ele não tem poder para perdoar o teu pecado. O presidente desse país, ele não tem poder para perdoar o teu pecado. O presidente da União Europeia, ele não tem poder para perdoar o teu pecado. Mas o sangue de Jesus, ele tem poder para te limpar de todo pecado. Sabe por quê? Porque o teu pecado não está escrito no cartório de Lisboa. O teu pecado, ele não está escrito no cartório de Portugal. O teu pecado, ele não está escrito no cartório da Europa. Mas a Bíblia fala que há um livro no céu, aonde é registrado todas as obras que o ser humano faz nessa terra. E naquele lugar, só o sangue de Jesus Cristo é que pode apagar o pecado do ser humano. A Bíblia diz que quando você encontra com Deus, a cédula que de alguma maneira te era contrária, Deus a tirou do meio de nós e cravou ela na cruz. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você: você precisa ter um encontro com Jesus. Você precisa ter um encontro com Jesus. Você precisa ter um encontro com Jesus. Se você ainda não teve um encontro com Jesus e com a palavra de Deus, você não percebe o período que você está correndo. Porque ai daquele que se atrever a morrer sem Jesus. Ai daquele, não te atrevas a morrer sem Jesus.
Jesus, porque a Bíblia fala que naquele dia todo joelho se dobrará. O meu eu vou dobrar, o seu também vai dobrar, querendo você ou não, acreditando você ou não, gostando você ou não, aceitando essa verdade ou não, naquele dia o teu joelho vai dobrar, e naquele dia você vai ver que o amor de Deus enviando Jesus Cristo na terra não era conto de carochinha, não era opcional, mas era o herdeiro da terra, tomando posse da terra e dizendo: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Ele manda, ele dá ordem e nós obedecemos. Não é questão de opção, é questão, se você não tem Jesus, os teus pés estão escorregando para o inferno. Mas hoje a palavra, ela cruza o teu caminho para dizer para você: entrega o teu caminho ao Senhor Jesus, confia nele e o mais ele tudo fará. Você está com um pouco de vício nas costas, traga para os pés de Jesus, que Jesus te liberta. Você está com qualquer tipo de problema, traga para os pés de Jesus, que Jesus te ajuda. Seja qual for o teu problema, o Deus que nós estamos falando é o Deus do impossível. Jesus Cristo te ama e Ele quer te salvar. Eu quero perguntar nesse dia de hoje, mediante a pregação da palavra, se tem alguém que ouviu a pregação da palavra e deseja entregar a tua vida para Jesus. Se você vier até aqui, nós queremos orar por você e pela palavra de Deus, mediante você crer no Evangelho e confessar com a tua boca, os teus pecados serão perdoados e começa-se uma nova fase na tua vida, porque a Bíblia fala que a partir deste momento você já não é mais uma folha seca que vai para onde o vento levar. Tem alguém que ouviu a pregação do Evangelho e deseja ter encontro com Jesus? Se não tem, que Deus em Cristo Jesus te dê uma outra oportunidade. Nós vamos orar agora, terminando esse trabalho, em nome de Jesus.